vivo, boa noite, nesse 23 de abril, vou botar aqui, soltar uma música do Sérgio Pererê, esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Essa música se chama Refazendo a Costura. Sonho decifrado desde o dia em que acordei. Bem-vindas! Desenrolando os novelos que a vida nos deu. Desenrolei o novelo que a vida me deu. Desenrolei, hoje quem faz a trama sou eu. Desenrolei o novelo que a vida me deu. Desenrolei, hoje quem faz a trama sou eu. Desenrolei o novelo que a vida me deu. Chamem os amigos e inimigos, mandem os aviõezinhos pra gente nessa noite aí desenrolar esses novelos, fazer novas tramas, criar novas artes a partir dos fios que a vida nos dá todos os dias. E hoje nós vamos começar com a mãe, vamos falar de mãe, vamos falar de passos, de como lidar com as nossas mamães, sejam elas mamães poderosas, mamães firmes, autoritárias, sejam elas mamães mais sofridas, mamães mais numa postura vitimizada, enfim, vamos falar, vamos ter perspectivas sobre um novo caminho, né? Pra gente se relacionar com as nossas mães, que seja aí tomando a força dessa mulher, tomando, quando eu falo, é de tomar mesmo, né? De receber a força que é essa mulher, que nós escolhemos nascer dela, né? Foi uma escolha nossa, ela escolheu nos auxiliar, né? Contribuir com a nossa chegada na Terra, com o nosso corpo na Terra, e a gente também escolheu vir a partir desse corpo, a partir desse ser, né, para chegar aqui. E eu vou ler um pedacinho desse livro encantador que se chama O Manifesto do Bebê Dragão, que é do Dr. Denry. Acho que a Charlene deve conhecer, né, Charlene? Boa noite, Charlene, Fátima, Yolanda, Suzy, Thaís, sejam todas bem-vindas. Hoje o Davi me perguntou, eu tenho uma tatuagem de dragão, um dragãozão aqui no final da lombar. Eu queria fazer uma lótus, mas foi o dragão. E hoje o Davi me perguntou, mamãe, por que você tem um dragão tatuado? Por que você tatuou um dragão? E eu falei, Davi, na última época da vida eu quis, né? Fez sentido, eu peguei e tatuei o dragão. Não conseguindo vencer o dragão, óbvio que eu vou tatuar você, né? Não podendo lidar com o inimigo, torne-se amigo dele. Então eu botei o dragão bem na minha pele. Gravei, né, o dragão na minha pele. Naquela época, isso fez sentido. Dr. Denry falou sobre hoje desse livro. Esse livro é encantador. E aí me chamou a atenção, tipo, a energia do livro me chamou. E eu vou ler um trechinho para vocês, começar com a linguagem das crianças, a linguagem lúdica, a linguagem da arte, que nos leva para um outro lugar, né? Um lugar muito expansivo e um lugar de muita verdade. Em homenagem a São Jorge hoje, né? Que mata o dragão e vence o dragão. Vamos falar sobre o dragão, né? Depois que Davi me perguntou e eu respondi, né? E eu brinquei, né? Não podendo com o inimigo, Alice, a ele. Depois eu fiquei assim, percebendo, né? Uns anos depois eu descobri que eu sou o dragão, né? Eu sou portadora, eu sou uma energia dragônica, se é que isso existe, né? Se essa palavra existe. Essa energia que é capaz de criar coisas maravilhosas e destruir também com o fogo, a partir do que se requer, né, para novas criações, a partir do que se requer, a partir das suas escolhas.
E uma parte desse livrinho, dessa parte desse trecho que eu vou ler para vocês, que é uma grande descoberta para mim, e se o seu maior erro for, na verdade, a sua maior força, dragãozinho? Né? Então, muitas vezes a gente tem medo da energia que a gente é, da intensidade que a gente é, daquilo que a gente provoca no mundo pensando que é destrutiva. E se isso for o que se requer? E se aquilo que a gente pensa e que foi acusada de ser o nosso maior erro, na verdade for a nossa maior força? Então vamos lá ler um trechinho do nosso bebê dragão pra gente começar e aí a gente embarca no assunto. Boa noite, Dilma, seja muito, muito bem-vinda. Então falando pro dragãozinho. A sua tarefa, dragãozinho, a primeira voz diz, é ser você. Ser você em totalidade, com fagulhas, chamas, fogo e tudo. O bebê dragão olha tristemente em volta da clareira escurecida. O bebê dragão, nessa parte do livro, ele botou fogo na floresta, tá? Ele começou lá, se empolgou e incendiou a floresta. E aí, uma das chamas, o bebê dragão fica triste, né? Porque ele incendiou, ele provocou um incêndio na floresta. E aí ele diz assim, fagulhas, chamas, fogo e tudo? Ele pergunta para o dragão da primeira voz, tem certeza? Tipo assim, tem certeza disso? Isso não é muito ruim? E aí essa voz diz pro bebê dragão, e se o seu maior erro for, na verdade, a sua maior força, dragãozinho? A primeira voz falou pro bebê dragão. A sua tarefa, prestem atenção nisso aqui. Bem-vinda, doutora Graci Freitas. Prestem atenção nisso aqui. A sua tarefa não é fazer tudo certo. Você irá tropeçar muitas e muitas vezes. E pensará que é horrível, que é mal, que é errado quando isso acontecer. O dragão da primeira voz continua. Como eu penso agora, o dragãozinho falou. E ele tinha lágrimas nos seus olhos. Sim, mais ou menos como agora. Então, a última parte do nosso bebê dragãozinho pra gente já começar no nosso assunto. Então, meu amigo dragãozinho, minha amiga dragãozinha, nós que temos energias dragônicas nesse mundo, você nascerá das cinzas de tudo isso, de todas essas experiências, de todos esses erros, de todos esses acertos. Você nascerá das cinzas de tudo isso sabendo mais, percebendo mais, recebendo mais e sendo mais. Você iluminará o mundo com a diferença que você será. O dragão da primeira voz fala e sorri. A sua tarefa, querido dragãozinho, se você escolher aceitá-la, é ousadamente voar para onde ninguém voou antes. Yeah! Vou repetir para a gente gravar. Você iluminará o mundo com a diferença que será. A sua tarefa, se você escolher aceitá-la, é ousadamente voar para onde ninguém voou antes. A nossa tarefa não é acertar sempre. A nossa tarefa não é conquistar, sei lá o que eles botaram na nossa cabeça que seria a nossa tarefa e o nosso sucesso. A nossa tarefa é voar, é iluminar, é descobrir territórios que ninguém nunca cruzou antes. E quando eu falo disso, eu falo em relação ao nosso sistema, em relação à nossa família, em relação àquilo que a gente pode escolher, que é um avanço, que é uma novidade, né, para as pessoas que vieram antes da gente. O trechozinho que eu li agora foi o Manifesto do Bebê Dragão com o Dr. Denry. E eu vou começar essa live, né? Como já comecei, mas assim, vou entrar no assunto dos passos para a gente lidar com a nossa mãe, para a gente curar a nossa relação com a nossa mãe. Eu falo isso de um lugar bem interessante, né? Porque eu tive, né, muitas questões com a minha mãe, a gente tinha uma relação bem... Eu aprofundei, adentrei, fui para esse caminho do autoconhecimento
para olhar para essa minha questão com a minha mãe, para as dores da minha relação com a minha mãe, as nossas questões, as nossas diferenças, o nosso afastamento, né? A nossa relação não era uma relação assim, ai, minha mãe é minha melhor amiga, né? Nunca foi. Eu tenho certeza que a minha mãe me amava da forma que ela entendia o amor, e eu também a amava a minha mãe, amo a minha mãe até hoje, da forma que o amor funciona para mim, né? Então nós tínhamos muitas diferenças que apareceram desde de sempre, desde muito antes. Então a nossa relação foi e era uma relação espinhosa, né? Eu não vou falar aqui de uma perspectiva romantizada da mãe, da maternidade, mas de um lugar muito real, de um lugar muito concreto, em que nós, como filhas, precisamos aprender a nos cuidar, né? Aprender a honrar a nossa mãe, a ser gratas pela vida que passou por ela, por esse sim tão grandioso dela, em que nós podemos, né, ter um corpo aqui nessa terra, ao mesmo tempo em que possamos nos cuidar, nos preservar, nos honrar e não nos ferirmos na relação com a nossa mãe. Então vamos falar sobre isso hoje, e eu vou trazer, eu tava assim, né, organizando como é que eu ia falar, o que eu ia abordar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, gente, tragam, quiserem fazer perguntas, coloquem aqui nos comentários, deixem os comentários de vocês, vocês podem participar dessa forma, né, na live a gente não tem como abrir o microfone e falar, mas é uma forma que vocês podem interagir, podem trazer também elementos pra gente facilitar aqui na live, tá bom? E eu lembrei de um episódio e resolvi contar pra vocês, eu acho que pode ser uma contribuição, vai ser uma contribuição pra gente deslindar aí o nosso assunto nessa live. Eu lembrei de um episódio que eu tava voltando, eu tava chegando na casa dos meus pais, eu já morava, né, já tinha minha casa própria, meu apartamento próprio, a Nicole nessa época, né, já tinha nascido, já tinha lá acho que seus 3 anos, e eu passei na casa dos meus pais, eu passei o final de semana em formação, eu já tinha começado a fazer a formação em constelação familiar, e aí tinha passado, era um sábado, isso foi num sábado, tinha passado o sábado na formação e passei na casa dos meus pais, eu acho que eu fui até pegar a Nicole, ela tava lá, o pai dela deixou lá, e aí eu fui pegar pra voltar pra casa. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, a minha mãe tava chorando, ela tava chorando muito, ela tava assim, caindo em lágrimas, debulhando em lágrimas, e agarrada com o álbum do meu casamento, né, do meu primeiro casamento. Nessa época eu já tava há uns anos separada, e a minha mãe tava lá, encontrou o álbum de casamento que eu tinha deixado lá, e ela tava agarrada com esse álbum e chorando, enfim, lamentando muito, né? Olhando assim de fora, eu tinha passado, né, 2 dias vivendo processos terapêuticos, constelando, com certeza a minha mãe, sensível como ela devia estar percebendo um monte de coisa no mundo dela, no campo dela, as coisas sendo mexidas, e ela não sabendo o que era, né? Ela encontrou aí um motivo de dar vazão, de dar sentido a todo aquele desconforto que ela podia estar percebendo. Aí ela pegou o álbum do meu casamento e disse, é isso, né? E aí a minha mãe virou pra mim e disse assim, eu quero te perdoar, eu te perdoo. Aí, eu te perdoo, vou te perdoar e tal. E começou a falar que me perdoava. E eu virei assim, muito serenamente, eu tava serena, né? Tava bem tranquila, bem trabalhada naqueles dias. E aí eu virei pra ela e disse assim, mas perdoar de quê, mamãe? Tipo assim, o que aconteceu? O que houve, né? Tipo, tô vendo aí que a senhora tá toda sofrida com um álbum do meu casamento, né? Que eu já tinha separado, mas o que tá pegando? E ela disse assim, eu quero te perdoar por ter se separado, né? Quero te perdoar porque, tipo... Em outras palavras, ela não falou com essas palavras, mas em outras palavras, você, tipo, acabou com o meu sonho, né? Tipo, e se separou, e eu quero te perdoar por isso. Isso ainda mexe comigo, isso ainda é algo que tá presente aqui, ainda me causa uma dor, ainda é uma dor pra mim e eu quero te perdoar.
E aí eu recebi aquelas palavras, né? Vocês podem imaginar como é uma filha receber essas palavras, né? De tipo assim, você fez algo que me causa um desconforto e agora eu tô num lugar superior de te perdoar por isso. E aí eu olhei assim e disse, mãe, esse era o seu sonho, né? Mas a vida é minha, né? O sonho é seu, mas essa vida é minha, né? E essa parte da história, ela é minha. Essa parte da escolha é minha. Essa parte da realidade é minha, né? Esse relacionamento, esse casamento, os motivos pelos quais eu casei, os motivos pelos quais eu separei, essa escolha, as consequências dessa escolha, as repercussões dessa escolha, todas dizem respeito a mim, né? A minha vida, a minha parte, né? Ao meu sonho ou a possibilidade de construí-lo, né? Construir esse sonho. Então eu entendo que não há o que ser perdoado, né? Eu falei muito serenamente, como uma mulher, sabe? Eu quero chamar a atenção para vocês. Naquela hora eu tive a postura de mulher, né? Eu entendo que não há o que ser perdoado. Eu entendo a sua parte, eu entendo o seu desconforto, eu entendo a sua dor, mas isso diz respeito à minha vida. Eu sou adulta para fazer as escolhas que para mim são as que funcionam, aquelas que no momento eu percebo como congruentes com o que eu quero. E deixo com você as suas expectativas, né? O seu julgamento, o seu controle, aquilo que você pensa ser certo ou pensa ser errado. Então, assim, o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês, que é imprescindível para a gente curar a nossa relação com a nossa mãe, a gente olhar para a nossa relação com a nossa mãe de uma perspectiva mais adulta, mais madura, é a perspectiva de saber, de reconhecer que a nossa mãe, nós não somos extensão da nossa mãe, primeiro, e que a nossa mãe, ela é uma mulher. Ela é uma pessoa. Antes de ser mãe, ela é uma mulher. Como eu sou uma mulher, como você é uma mulher, como os homens que estão aqui, tem mulheres e tem mães que são mulheres, né? A gente tem um mito difundido da maternidade, da mãe, como aquele algo sublime, como, né, a mãe é abnegada, a mãe tem amor incondicional, a mãe sempre vai querer o melhor pro filho, a mãe sempre tá certa, tudo que a mãe falar é o certo. E isso é muito perigoso, porque a gente perde de perspectiva, perde de clareza, de saber que nossa mãe é uma pessoa, como nós somos, como outras pessoas são, que antes de ser mãe ela é mulher, com as próprias questões dela, com os próprios dragõezinhos dela interno, com as próprias dores, com as suas próprias contas que não fecham, que não fecharam, com os seus próprios sonhos que elas não realizaram, com as suas expectativas, com os seus julgamentos, antes de ser nossa mãe. Elas são mulheres, são pessoas, né? E que isso não tem a ver com a gente, não é pessoal, né? Elas são assim, elas têm essa história e pra gente desembolar esse novelo que a vida nos deu, né? Como diz a música do Sérgio Pererê, a gente precisa ter essa clareza. Minha mãe é uma mulher, minha mãe tem as suas questões, minha mãe fez as escolhas dela, né? Nessa conversa que a gente teve, foi uma conversa muito madura, muito tranquila. Eu tava realmente muito... Foi uma constelação ali, né? Uma constelação que se seguiu aí aos dias de constelação. Eu disse, mamãe, essa é a minha vida, né? O sonho é seu, mas essa é a minha vida. Eu não vim para realizar os seus sonhos. Toda a minha trajetória naquela hora, toda a minha trajetória naquele momento, todos os medos e aquilo que eu havia trabalhado em tantos anos de terapia e com a constelação sistêmica, a constelação familiar, que me ajudou a ter essa postura madura diante da minha mãe e dizer, esses são os seus sonhos, essa é a sua vida, essas são as suas escolhas.
Essa parte eu deixo com você. Eu não julgo mais o que você escolhe, não julgo mais o seu destino, eu não julgo mais aquilo que te aconteceu, né? Eu não me faço maior que você, mamãe. Você é adulta. Eu não preciso cuidar de você, eu não preciso te dar orientação e eu não preciso ser algo para que você fique bem e confortável e se sinta realizada nos seus sonhos. Vocês conseguem perceber? Como é para vocês? Algumas de vocês teve essa experiência? Como que foi para vocês essa experiência? E a minha experiência com a minha mãe era uma experiência muito concreta, muito objetiva. Minha mãe tinha essa energia muito forte. Muito objetivamente ela falava qual era o sonho dela, qual era a expectativa dela, ela dava o julgamento dela, ela dava só uma olhada assim. A minha mãe era poderosa assim. Era daquele estilo que só de olhar você já se tremia toda, eu já esfriava. Criança e adolescente, então, tipo, uma olhada da minha mãe eu esfriava, eu gelava, né? Então, muito concretamente, essa expectativa dessa mulher e desse ser era colocada para mim. Mas existem muitas relações em que esse sonho, essa expectativa, esse lugar de você atender ao sonho da sua mãe, ser a razão da vida da sua mãe, ser o sustento emocional da vida da sua mãe, ser aquilo que mantém a sua mãe viva, a sua mãe de pé, e ser o destino e da sua mãe, é muito velado, é muito sutil, é muito de uma forma mais manipulada, mais sofisticada, mais difícil de perceber o enredamento, né? Então, o primeiro passo para nós lidarmos com essa mulher que nos deu a vida, honrando essa mulher, ao mesmo tempo nos honrando, é reconhecer que o que é dela e o que é seu, né? Tomar, receber a contribuição dela para você e reconhecer que ela é um ser diferente de você, ou que você é um ser diferente dela, tá? Então, honrar muitas vezes é com a difusão das constelações familiares, dos textos do Bert, né? As pessoas vão divulgando, vão falando e às vezes causa algumas incompreensões. E uma das perguntas que de vez em quando me chega é essa: Dani, como é essa questão de honrar a mãe, de tomar a mãe, né? Diz que sem mãe não tem sucesso, sem mãe a gente não consegue receber abundância. E quando a nossa mãe é uma mãe difícil, quando a nossa mãe é uma mãe que nos machuca, que a convivência com ela é difícil, que ela nos julga, como que a gente honra? A gente honra dessa forma, reconhecendo que ela deu um grande sim e a gente tá vivo porque a gente veio pelo corpo dela, e isso só isso já é grande, já é enorme. Ter essa possibilidade de estar aqui vivo num corpo já é um presentão. Então, quando eu recebo isso sem julgamento, da forma que veio, com todas as dificuldades que veio, com os desafios que veio, por ser filha dessa mãe, com a história dessa mãe, com tudo o que aconteceu com essa mãe, quando eu consigo tomar isso, receber isso profundamente, internamente, eu sou preenchida por essa vida, preenchida por essa oportunidade. Mas isso não significa, e prestem bem atenção nisso, não significa que eu tenho que ficar próxima, que eu tenho que conviver, que eu tenho que amar, né? Tipo assim, como essa realidade coloca que deve ser o amor, que eu tenho que ser subserviente, que eu tenho que fazer tudo que ela quer. Não! O honrar significa ser grato, mas eu posso perceber qual é a distância saudável, qual é a proximidade saudável para eu ter com essa mãe. Reconhecendo que ela é uma mulher, que ela é uma pessoa com as suas próprias questões e que não é pessoal, não tem a ver comigo, né? Não tem a ver com qualquer coisa que eu faça, ou seja, é a vida dela e a história dela. Só que contada assim de fora, né?
a gente consegue compreender isso cognitivamente. A grande questão é que a gente foi uma criancinha pequenininha, filha dessa mãe, com todas essas questões, com todo esse contexto, com todos esses problemas, com todo esse julgamento. E o que acontece, gente? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que é o nosso segundo passo. O que acontece? A gente internalizou, quando criança, os problemas da nossa mãe, a visão de mundo da nossa mãe, as questões que a nossa mãe tinha com o próprio corpo dela, as questões que ela tinha com prazer, as questões que ela tinha com beleza, os problemas e os julgamentos dela sobre ela mesma, a vergonha dela sobre ela mesma, né? E a gente estava ali, criança, vulnerável, inocente, captando e absorvendo todas essas questões, todas essas complexidades, todos esses problemas. Muitas mães verbalizam isso para as filhas, sejam de forma muito direta, né? Tipo, julgando, colocando, ofendendo com palavras, ofendendo fisicamente, psicologicamente. Outras mães ofendem pela negligência, né? Pela falta do olhar, pela falta do cuidado, pela falta do afeto. Então, nesse sentido, nessa dimensão, quando a gente é criança, a gente internalizou o quê? Que a gente não devia ter algo muito errado com a gente. Para a gente não ser digna de ser olhada, para a gente não ser digna de afeto, ou para a gente receber aquelas palavras tão duras dirigidas a gente, ou para a gente receber o castigo físico. A criança, ela sempre vai olhar o adulto, a mãe principalmente, o pai, mas principalmente a mãe, ela tá nessa figura, né, de deusa, de autoridade. A mãe é o nosso grande sustento, é o nosso grande porto. A criança sempre vai olhar para essa figura materna como alguém superior, como alguém master. Faz parte da sobrevivência da criança que ela veja a mãe de uma forma idealizada. Então, quando a mãe faz algo que ofende, que viola essa criança, seja fisicamente ou psicologicamente, essa criança não tem suporte emocional, interno, né? Ela não tem a organização mesmo, essa ferramenta primeira que eu dei para vocês, né? De dizer, não, isso é um problema da minha mãe, é uma questão da minha mãe, é minha mãe que é assim, não tem a ver comigo e não é pessoal. A criança não tem. Vocês tiveram? Eu não tive. A gente não tem. E é aí que mora o nosso imbróglio, né? É aí que acontece esse novelo, que a gente leva esse bolo por anos e anos da nossa vida, e a gente pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, 90 anos. A gente pode morrer com esse novelo sem desenrolá-lo, sem olhar para ele, sem olhar para reconhecer, desembolar que nós não somos a nossa mãe, não somos os problemas da nossa mãe, não somos as dores e as questões da nossa mãe, mas que nós somos outro ser, outras pessoas, outras mulheres que temos todo o direito de viver e amar, gozar, construir, usufruir, brilhar, crescer, florescer como toda mulher no planeta. Essa é a grande questão. Esse é o grande de desenrolar, esse é o grande pulsar, né, do mover da vida, né? E um outro ponto que eu vou dar para vocês agora. Então a gente falou sobre reconhecer que a nossa mãe é uma mulher e é um ser independente da gente, e antes da gente chegar, ela já tinha as questões dela, os desafios dela, a vida dela e as escolhas dela, e a gente, né, chegou como filha, mas que ela é mulher, é um ser antes de ser mãe, né? Primeiro, reconhecer isso. Segundo, reconhecer que também nós somos um ser, uma mulher, com todo o direito de viver e amar como outra qualquer no planeta, né? Que nós temos esse direito. Então, o outro passo é o quê?
é a gente, esse passo ali é mais desafiador. Vocês estão preparados para ele? Estão preparados para esse terceiro passo? Sem esse terceiro passo, a gente vai crescer até certo ponto e não vai se permitir ir além. Então eu pergunto para vocês, quem que tá disposta a ir além? Ir além. O terceiro passo, gente, é a gente, nós mulheres e homens também, filhos dessa mãe, nos permitirmos fazer essas escolhas que vão nos trazer muita alegria, que vão nos trazer mais leveza na vida, que vão honrar o nosso corpo, que vão honrar a mulher que nós somos, as filhas que nós somos, outras escolhas, outras possibilidades, um outro caminho diferente da nossa mãe. Prestem bem atenção, até liberou aqui. Mesmo que, e apesar de causar desconforto, ao ponto da nossa mãe se sentir desconfortável com as nossas escolhas, que faz parte da primeira, da experiência que eu contei para vocês, né? Bancando causar o desconforto, tanto para nossa mãe ser esse dragãozinho, sabe? Ser essa energia dragônica, bancar o desconforto das próprias escolhas, do próprio caminho, da alegria. Quero contar para vocês que a gente fala da alegria e tal, mas alegria como um potencial, alegria como valor de vida, o prazer de viver, de estar encarnado no corpo, o prazer de brincar, o prazer de gozar. E quando eu falo de gozar, não estou falando de sexo, de cópula, eu estou falando de ser essa escolha transbordante na vida, a toda hora, a todo momento, que a vida nos oportunizar isso. Pode ser extremamente desconfortável ser e escolher tudo isso quando a história da nossa mãe, do nosso clã e das mulheres da nossa família foi uma história de luta, de dor, de abusos e violências. Escolher essa outra fatia do bolo pode ser e muitas vezes vai ser muito desconfortável. Vai gerar desconforto e a gente pode se questionar, como o bebezinho dragão se questionou no nosso livrinho. Quem escutou agora, volta lá no início da live depois e vê o trechozinho que eu falei do bebê dragão. Li um trechinho do livro do Dr. Henry do bebê dragão. O bebezinho dragão se sentia errado, ao ponto da gente se questionar se a gente está errada, ao ponto da gente escutar os outros falarem e julgarem que estamos errados. Então, fazer essas escolhas, ter essas outras escolhas, vai botar no lugar de errado. E a gente tem que estar disposta a ser errada. Porque senão a gente não vai avançar, galera, mulherada. Senão a gente vai ficar só na vontade, só olhando quem foi que teve coragem de voar, com as nossas asinhas aqui todas querendo também se abrir, se aventurar na vida, e a gente não vai. Por quê? Porque a gente não está disposta a ser errada. A gente não está disposta a escutar que a gente está errado. Ok, a gente está errado. A gente não está disposta até bancar o desconforto de estar errando. Ok, eu estou errando, mas eu estou vivendo, eu estou voando, eu estou escolhendo diferente, eu estou experimentando. E isso é uma grande coragem. Coragem de viver a própria vida. Não a vida que a sua mãe disse que você tinha que ter, que seu pai disse que você tinha que ter, que não sei quem disse que você tinha que ter, que alguém escreveu que você tinha que ter. Não tem como escapar disso, né, Aline? Até o Papa é feito de errado, né? Então,
A contribuição da Lili foi maravilhosa. De qualquer forma, a gente vai estar errada. Você sempre vai estar errada, lembre-se disso. Não faça isso significante. Você pode escolher estar errada sem viver, sem se alegrar, sem gozar com a vida, sem estar no seu corpo, fazendo as suas experiências, sem estar percebendo. Ou você pode se fazer errada, né? Você vai de qualquer forma ser errada, ali seguindo os protocolos, sem vida, sem vício, né? Então, o terceiro passo, né, desse passo a passo que eu tô trazendo aqui para vocês, a gente tá numa narrativa aqui, não tão linear, mas a gente tá trazendo uma narrativa dos passos necessários pra gente lidar, pra gente se relacionar de uma forma adulta e madura com a nossa mãe. Então, esse terceiro passo é bancar esse desconforto. Eu olhei pra minha mãe e disse, sim, tudo bem, pra você eu tô errada, pra mim eu tô seguindo a minha vida, né? Pra mim isso aqui é congruente com o que eu quero, e eu banco não ser uma boa filha pra você agora. Uau! Como que é pra você não ser uma boa filha? Ser uma boa filha pode ser uma grande prisão. Eu banco que agora eu não sou uma boa filha, né? Que agora eu vou decepcionar você. Não por algo que eu possa mudar, por algo que eu possa... Mas eu vou decepcionar você, porque aqui é o meu espaço. Aqui é o meu limite, mamãe. Aqui, essa parte aqui é o meu sonho. Essa parte aqui é a minha história. Essa parte aqui... Sabe aquela coisa assim, eu vou falar pra vocês de um espaço de muita vulnerabilidade, tá? Tô sendo muito vulnerável aqui, tô trazendo bem a minha história, bem os meus próprios meandros, a minha própria arte, né? O que eu fiz de arte com os novelos que a vida me deu. Muitas vezes na relação com a minha mãe, eu tinha uma percepção, uma dimensão que era assim: ou eu faço o que você quer, correspondo aos seus sonhos, às suas expectativas e aquilo que você tá dizendo que eu devo ser e fazer e viver e escolher, ou eu faço isso e sou para você uma boa filha, correspondo ao seu padrão de boa filha, sigo a sua cartilha de boa filha e morro, porque isso vai ser tão violento comigo, tão violento com o que eu sou, com a pessoa que eu sou, com as escolhas que eu quero fazer, com a vida que eu quero ter. Isso vai me violentar tanto que eu sei que eu vou morrer. Era uma consciência que eu tinha, tá? Eu sei que eu vou morrer. Ou eu banco que eu não sou uma boa filha para você, que eu não posso corresponder ao que o seu ideal de boa filha e aos seus sonhos. Eu vou bancar os meus. Eu vou escolher por mim. Eu vou me priorizar. E aí eu vou bancar que você me acha egoísta, que você me acha arrogante. Eu vou bancar o erro de mim, né? Eu vou bancar ser errada e viver. E tá viva. Ficar viva contando história. E alegre, não é viva triste, é vida alegre. É vida gozante, abundante, próspera. Gente do céu, isso é de uma coragem. Haja ovários para bancar uma escolha dessa, né? Tem que ter ovários. A vida, ela não requer que a gente seja perfeito, que a gente faça tudo certo, galera. A vida só pede que a gente tenha ovários para fazer as nossas escolhas e para viver. Só isso. E eu vou falar algo aqui para vocês muito pessoal. E não pra... Ai, a minha mãe era horrível, era um monstro, não. Mas eu falei isso pra minha mãe. Eu falei, se eu quiser salvar você, corresponder às suas expectativas, fazer o que você quer, isso bem na época da minha separação, eu vou morrer. Eu falei pra ela, eu vou morrer mesmo, de verdade. Isso vai ser
vai ser muito violento para mim, eu vou morrer. E eu escutei da minha mãe ela dizer assim: eu preferia que você morresse. Forte isso, né? Forte isso para uma filha escutar. Eu preferia que você morresse a fazer o que você está fazendo, a se separar, a destruir uma família, a pecar desse jeito. Eu preferia que você morresse. Foi bem forte escutar. Muito forte. Mas naquela hora me veio assim uma consciência, sabe? E eu não tô falando agora julgando a minha mãe. Eu tô falando assim como uma consciência. Essa pessoa que está falando isso, né? Não, é uma palavra muito forte, é uma força muito forte, vinda de uma mãe, né? A gente tem todo um repertório. Nossa palavra de mãe tem poder e tal, né? Naquela hora me veio assim como uma consciência, assim, uma serenidade que me disse assim, que foi uma percepção, né? Essa pessoa, essa fala, ela indica que essa pessoa não tá bem, né? Que ela não tá saudável, que algo dentro dela tá muito doído, tá muito dolorido, tá muito emaranhado, tá muito confuso, a ponto dela colocar as normas religiosas, sociais ou culturais acima da vida da própria filha, né? Como a Aline falou, quantas mulheres preferem morrer a se separar ainda nos dias de hoje? Porque o peso de não ser uma boa filha é um peso real, concreto, né? É o peso de ser a Madalena, a proscrita, né? O preço de ser a Geni, enfim. A gente pensa que isso é do século passado, gente, e não é muito não, viu? Não é muito longe não, ainda é bem concreto, bem real aqui para os dias de hoje. Então naquela hora me veio essa consciência assim, nossa, essa pessoa realmente está muito dolorida, está muito a ponto de colocar as regras e normas e os próprios conceitos e se colocar, né? Porque é importante, gente, a gente ter clareza do que as pessoas estão sendo naquela hora, por mais que elas sejam a nossa mãe, sabe? A gente idealiza muito a relação com as pessoas. A gente idealiza muito as autoridades. E a nossa mãe é uma figura de autoridade. A gente idealiza, né, o padre, o papa, o pastor, o político, o presidente, o chefe, seja lá quem, o marido. A gente idealiza. E é importante que a gente veja as pessoas como elas são, como elas estão agindo com a gente. Naquela hora, a minha mãe, que me acusava de ser egoísta, ela estava pensando nela e no propósito dela e no que para ela era certo. Ela não estava me vendo como pessoa, com o direito de viver e amar como outra qualquer no planeta. A comunicação e a energia que ela estava sendo eu prefiro que você morra. Se não for para fazer o que eu quero, eu preferiria que você morra, que você morresse. Então, respirei e na hora eu tive a consciência de que ok. Aí ó só, essa é a chave. Peguem aí a chave, mulherada, vamos pegar a chave. Nessa hora eu podia ficar muito impactada, né? Tomar uma bomba dessa, uma seta dessa no peito, vindo de minha mãe. Nessa hora eu fui a energia dragônica, a energia do dragão, fogo. Nessa hora eu me centrei assim, e eu reconheço que há uma força superior, há uma consciência superior, há algo que nos acompanha, que nos protege, que nos anima, que somos nós mesmos e que é esse todo maior do que nós, né? Deus, Criador, Universo, que você quiser falar. Eu reconheço que essa hora eu fiquei centrada, eu respirei e internamente eu não respondi a ela, porque isso não ia criar mais. Internamente eu disse pra mim, né? De mim pra mim. Foi interno, foi uma resolução interna. Foi uma escolha que eu fiz naquela hora. Eu falei assim pra mim: eu não vou morrer. Desculpa. Ou não me desculpe não. Eu não vou morrer. Eu vou continuar
viva aqui. Eu vou morrer a hora que eu quiser escolher isso, né? Eu vou morrer a hora que não fizer mais sentido aqui, eu posso escolher partir. Né? Morrer também não é... Mas agora eu não quero morrer, eu não vou morrer. Eu vou continuar aqui para me divertir muito ainda. Até quando me for permitido, até quando for possível. Até quando fizer sentido. Até quando eu escolher. Eu disse, eu não vou morrer. Eu escolho que eu vou viver. Eu vou viver. Por mais que isso seja cause desconfortos para você, eu vou viver. Respira, mulherada. Respira. Ainda tem um outro passo que eu não sei se eu falo para vocês. Ele é um passo mais profundo. Não sei se é para falar nessa live aqui. Como é para vocês isso que eu tô falando? São chaves, gente, são energias que a gente é. Isso muda a nossa vida, tá? A gente tem mais assertividade, mais clareza, mais... É desconfortável muito, mas dá um outro tônus pra nossa vida. A gente vive de verdade, né? Fala, é pra falar? É pra falar, gente? Olha lá, viu? Vocês podem me fazer de errada. Vou bancar ser errada aqui. Tomar água aqui. Eu peguei essa taçazinha. Essa taça, acho que é até taça de cerveja, mas eu bati o olho, eu gostei. Ela diz assim, melhor amiga do mundo. É tipo assim, de eu lembrar que eu sou a minha melhor amiga, né? Que eu sou a grande... Primeiro, né? Primeiro lugar, number one. Se coloquem, amores, em primeiro lugar. A vida de vocês está em primeiro lugar. A vida de vocês não é menos. Ela importa. Tá? Pronto, então eu vou falar. Isso que eu tô falando diz respeito a esse outro passo. O outro passo é... né? Primeiro passo, recapitulando. Agora eu vou enrolar. Vou não. Recapitulando, reconheço que a minha mãe é uma pessoa antes de ser mãe, antes de ser minha mãe. Não é pessoal, eu sou filha dela, mas não tem nada a ver comigo, os problemas e as questões dela. Eu posso fazer outras escolhas. Segundo passo, bancar o desconforto. Né? Bancar o desconforto. Bancar ser errada. Né? Escolher viver. É preciso a gente escolher viver. Porque nem sempre vai ser do interesse dos outros que a gente viva, né? Escolher viver. Eu escolho viver. E o outro passo, que é um passo mais profundo, mais desconfortável e que pode mexer muito com a gente, pode nos levar a chorar, pode nos trazer tristeza momentânea, é a gente ter a coragem, gente, de escolher a nossa vida, ter coragem de bancar esse desconforto e ter coragem de ser uma permissão se o outro não quiser mais viver ou não quiser mais conviver com a gente. Essa é mais doída. Às vezes, essa coragem de ser a gente vai trazer um distanciamento, uma separação, um esgarçamento da relação, tá? A gente para de idealizar, para de ainda esperar da nossa mãe, dos nossos pais, do nosso cônjuge, ou dos amigos, ou das pessoas, que eles nos compreendam, que eles nos aceitem, que eles nos validem. E que eles, isso aqui é um nível mais profundo, tá? Do processo. Para de aceitar a manipulação, agora eu vou falar palavras bem fortes, tá? A manipulação e a mentira que muitas vezes eles nos contam, que
que para eles permanecerem vivos e ficarem vivos, a gente tem que abdicar da nossa vida, do que a gente é e das nossas escolhas. Pegaram essa? Às vezes a gente tem que fazer uma escolha de ou eu ou você, como eu falei. E eu vou respeitar a sua escolha se você quiser não conviver comigo. Ou se você quiser morrer, eu vou respeitar. Eu não vou sair do meu lugar, da minha vida, do meu corpo e das minhas escolhas para manter ninguém vivo. Isso é tão sério, né? Não é tão sério, é muito simples. Significa que a minha vida importa. Que a minha vida tem valor. Que eu reconheço a contribuição que eu sou aqui no mundo. Que eu reconheço que eu importo, que eu estou em primeiro lugar. E eu não estou disposta a abrir mão do meu lugar, da minha vida, para manter a vida de ninguém. Seja ela a minha mãe, seja ele o meu pai, seja os meus filhos, seja qualquer pessoa, a humanidade, eu não tô. É um reconhecimento de que a minha vida importa. A minha vida não é menor, não é menos do que a vida de qualquer uma dessas pessoas. A minha vida não é menor do que a vida da minha mãe. A minha vida não é menor do que a vida do meu pai. A minha vida não é menor do que a vida do meu irmão. A minha vida não é menor do que a vida dos meus filhos. A minha vida não é menor do que a vida do meu marido, da vida de qualquer pessoa. Eu saio do lugar de ser a salvadora da vida dessas pessoas e eu tomo a minha vida. É só uma. Olha como fica mais leve, percebem? Ai, dar conta da vida das pessoas é tão cansativo. Traz um peso tão grande. Por isso que nós mulheres andamos exaustas, né? A gente anda querendo dar conta da vida de muita gente. E isso é pesado demais. E é em vão. Porque as pessoas fazem as escolhas dela, independente do que a gente queira para elas. Elas fazem porque eles fazem e elas podem mudar a hora que elas quiserem. Agora, cuidar da nossa vida, só a nossa vida, reconhecer que a nossa vida vale, que eu não estou disposta a doar a minha vida para manter ninguém vivo, seja ele a minha mãe, aí é um passo de... Se aquele passo anterior requeria os ovários, meu amor, esse é os ovários e o útero. E quando eu falo requerer, não é de perder, não. Pode, né? Destruindo e descriando as perdas do nosso corpo para a gente progredir. Quando eu falo de requerer, é de acionar, é de energizar, é de ativar nossos ovários, os nossos úteros, que são a sede dos nossos sonhos. O nosso ovário é a sede do nosso sonho, da nossa criação, o nosso útero da nossa criação, da nossa capacidade de botar energia do mundo, da nossa capacidade de parir projetos, de parir a nossa vida, de parir o que a gente quer. Seja lá o que a gente quiser, o mais louco possível, o inimaginável, que ninguém sonhou. É acionar a força do ovário e do útero, a coragem do nosso ovário e do útero para escolher ficar vivo, para escolher criar. E ser o interessante ponto de vista e a permissão para que as pessoas façam escolhas delas. Inclusive morrer, se elas quiserem. Tá? Como é que chega isso para vocês? Me contem aí. Isso é ser dragão. Isso é ser um dragão. Né? A gente não é boazinha. A gente não é fada. Nada contra as fadas. As fadas são maravilhosas. A gente é dragão. Nós somos dragõezinhos. Se vocês estão aqui, o dragão mandou lembranças. O dragão que habita em mim saúda o dragão que habita em você. Tá? Isso é forte, isso é profundo. Ah, Dani, você não ama essas pessoas? Amo demais essas pessoas.
Amo demais todos esses que fazem parte da minha vida. Mas eu me amo e reconheço que eu não sou responsável por mantê-los vivos. Essa é uma escolha deles. E também é só uma escolha. É só uma escolha. Então, meus amores, esse último passo, ele nos desenovela, criando uma palavra aqui agora, nos desenrola, nos desemaranha dos embustes, das mentiras, das manipulações, desse transe de sermos boas filhas, desse transe de termos que seguir, desse transe de termos que doar a nossa vida para que o outro tenha vida. É disruptivo, né? Por isso que eu falei, fala ou não fala aqui, né? É a não disposição de abrir mão da própria vida. Resumindo, é isso. É a disposição de tomar a própria vida. E aí, como que vocês estão? Vivas? Ainda estão vivas? Ainda estão por aí? Me contem aí. Me falem das repercussões. Chocaram-se? Recuperam-se rápido? Muito viva a Aline tá falando, né? A Dilma falou, me ajudou muito, tá vendo? Se você não fala, né? Eu ia perder, me ajudou. Grata, Dilma, grata, Aline. É isso, eu falo porque eu percebo que pode ser uma contribuição para outras mulheres, para outros filhos, para outras pessoas, né? É essa disposição de sermos essa energia no mundo, de escolhermos isso no mundo. E, nossa, tem tanta coisa para falar ainda, mas não dá numa live, né? Eu vou fazer uma... O povo chama de aula secreta, né? Mas, tipo, eu não gosto muito de trabalhar com... Eu gosto das coisas abertas, né? As coisas reveladas. Eu vou fazer uma aula que aí a gente vai aprofundar. Tem muita coisa ainda para falar, tem muita experiência para contar. Tem muitas dimensões pra gente trabalhar, porque isso eu contei pra vocês aqui em 1 hora nessa live, mas vocês têm dimensão que isso daí é uma vida inteira, né? Vocês têm dimensão de quanto que isso é profundo, de quanto que isso mexe com a gente, de quanto que mãe é algo que mexe, que envolve o nosso afeto, que envolve as nossas dores, que envolve aí uma série de questões que a gente é preciso uma vida, né? Pra gente lidar com elas e se desenrolar. Então, nessa aula secreta, essa aula que o povo chama de secreta, nessa masterclass, vou chamar de masterclass, mais chique. Nessa masterclass, eu vou aprofundar isso tudo que eu falei aqui pra vocês hoje. E nós vamos fazer exercícios, só uma, né, Aline? Só uma vida? Vamos agora desenrolar tudo nessa vida. Nós vamos fazer exercícios pra gente fazer esses desenrolados, pra gente pegar essa trama, pegar esses fios e fazer uma arte bem bonita, né? Dar o outro que é dele, ficar com o que é a gente. Então, nessa masterclass, chamem o povo, a gente vai trabalhar todas essas dimensões que eu trouxe para vocês aqui nessa live, a gente vai aprofundar. E a gente vai aprofundar fazendo exercícios, olhando para esse lugar, se permitindo olhar para esses lugares em que a gente ainda tá no padrão de querer ser uma boa filha, de querer salvar, de querer doar nossa própria vida para que o outro tenha vida, de colocar-se em primeiro lugar, de tomar a própria vida, a única que a gente tem, como uma preciosidade, como uma grande oportunidade de estar aqui hoje, nesse agora, nesse lugar. Então fiquem ligados, amanhã já vou começar a botar a divulgação dessa masterclass, e essa masterclass ela vai ter esse tema, o embrólio com a mãe, desenrolando esse novelo,
lidando com a mãe difícil, fazendo os exercícios, olhando para esse lugar, dando os primeiros passos. A gente não vai resolver essas questões numa masterclass. Ou pode, né? Pode até resolver, vai que. Mas não vou, né? Não vou fazer propaganda para vocês de que seus problemas se acabaram-se, tá? Mas a gente vai dar passos, são consciências, são clarezas que a gente vai se permitindo acessar e ter e escolher, que nos trazem maior liberdade, maior maturidade, maior senso de estar vivendo a nossa própria vida e não a vida do outro. Então fiquem ligados, chamem o povo, amigos, amigas, inimigos, conhecidos, desconhecidos, chamem a todos para essa masterclass. Vai ser no final de abril. Eu não gosto de trabalhar muito longe, gente. Eu sou incrível. Vai ser na próxima semana. Porque eu não trabalho com prazos assim de... Vai ser na próxima semana. Eu acho que a próxima semana já é fim de abril. Amanhã vai sair com a data e tudinho. Chamem, convidem. Vai ser uma masterclass gratuita. Para que as pessoas realmente possam ter acesso ao conteúdo, possam chegar, possam também receber esses presentes que a nossa vida, a nossa experiência, o nosso conhecimento, os nossos estudos é para todos e no mundo. Para encerrar agora essa live, esse momento que já são 10 horas da noite, eu só vou reler o Manifesto do Bebê Dragão, tá? É o Manifesto do Bebê Dragão? Não, não é não. É um trechinho do Newton Bonder da Arte de Se Salvar. Só um trechinho pra gente encerrar. Silêncio, né? Silêncio. É um contozinho, tá? Eu vou deixar o conto com vocês. Vocês vão dormir com essa. Durmam com essa. Um homem, ao levantar o filho, após esse ter tropeçado e caído, percebeu que havia um espinho no pé do menino. Rapidamente, procurou extrair o espinho, sem dar atenção ao choro da criança. Logo após a experiência, ambos, pai e filho, ficaram temerosos. O pai, pela possibilidade de uma infecção vir a instalar-se no pé do seu filhinho. O menino, por ter em algum momento futuro... Não, vou repetir. O menino ficou com medo por ter em algum momento futuro de sua vida de sentir a mesma dor. O pai temia a ferida. O menino temia a cura. Deixo vocês com essa. A cura, a maioria das vezes, ou muitas vezes, ela não é confortável. Ela requer que a gente tenha coragem de ir lá, tirar o espinho que está nos machucando e que pode causar uma grande infecção no nosso sistema e no nosso corpo. A cura é um passo de coragem. Ela requer coragem para a gente fazer o que se requer. Então, encerro com esse conto do livro A Arte de Se Salvar, do Newton Bonder. O pai temia a doença que podia se alastrar caso o espinho continuasse, né, no pé do seu filho, o que poderia causar. O filho estava temendo ser curado, né? Então vamos escolher a cura, vamos escolher ficar bem, saudáveis, continuarmos com o nosso corpo, nos honrando a vida que nos foi agraciada aqui nesse dia e nessa hora. Um beijo, meus amores, fiquem bem, venham para Masterclass, chame o povo, que tem muito presente, muita diversão esperando todos nós. Cheiro, até a próxima!